A paz do Senhor Jesus, amém? Uma boa noite. Isso é covardia, hein? 8h35 é muita hora para pregar. Mas tá bom. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis 6:24. Segunda Reis 6:24. Todos acharam, amém? Diz assim, mesmo assentados, mas com toda a reverência, diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria ou Samária, como queiram. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Jerusalém pelo muro, gritou-lhe a mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus, o que bem lhe prover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, não lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciões: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fecha-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava-lhe ainda com ele, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Amado Deus, eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar, para bendizer o teu nome. Ó Deus, usa a boca do pregador, usa a boca do mensageiro. Ó Deus, que todo achismo, tudo aquilo que muitas vezes a nossa carne tendencia, que seja neutralizado no teu nome. Estou aqui debaixo da sua sujeição, estou debaixo da sua unção, estou debaixo do teu poder, Senhor. Usa-me conforme tu queres, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nós repreendemos todo espírito roubador de palavras, todo espírito de confusão, todo espírito contra a tua palavra, contra a tua igreja. Nós repreendemos nesta noite no nome poderoso de Jesus. Amém. Esse texto fala do ano de 852 anos antes de Cristo. Reinado de Israel, Ben-Hadad, rei da Síria, cercou a Israel totalmente. E nós vemos
eu estava lembrando, quando estava lendo esse texto hoje, nos nossos dias passados, alguns aqui devem ter pego, lógico, outros são muito novinhos, quando o Collor tomou o dinheiro do povo brasileiro, saqueou o dinheiro do povo brasileiro, muitos se sentiram tão cercados, tão acuados, que chegaram a se suicidar, porque houvera perderam. E olhando para essa situação aqui, Israel estava passando essa situação, porque já havia uma sucessão de pecados. O pai de Jorão foi Acabe, um homem terrível rei, homem que desprezou as leis do Senhor, matou para ter a vinha de alguém, fez tudo que era mal perante ao Senhor. E foi nesse contexto que Jorão cresceu, viveu e assumiu o reino. E também continuou as práticas do pai. Não foi bem, não se voltou para o Senhor. E Israel, nessa época aqui, fala especificamente da capital do Reino Norte, Israel foi cercado, o Reino Norte foi cercado, a capital foi cercada. E imaginem vocês, não entrava mais comida, não entrava bebida, não tinha nada. Para o judeu, o jumento é um bicho imundo. E mesmo assim, um jumento estava valendo aproximadamente 1 quilo de prata. E você, olhando para essa história, tu vê como estava triste a situação desse povo, a ponto de uma mulher decidir sacrificar o próprio filho para comer. Tamanha era a fome que se encontrava em Israel. E olhando para esse texto aqui, eu comecei a pensar nos cercos da alma, nos cercos que muitas vezes nós mesmos como cristãos nos encontramos, porque não demos a devida atenção à palavra de Deus. Cercos que muitas vezes nos sentimos num beco sem saída, acorralados, com problemas que muitas vezes achamos que não tem solução. Qual é o cerco? Como você tem se sentido muitas vezes? Qual é a sua situação hoje? O que você tem passado? Porque muitas vezes pode ser um simples probleminha. Mas de um simples problema, se nós não cuidarmos a seu tempo, pode virar um grande problemão. Ninguém acorda depressivo do nada. Ninguém acorda com problemas financeiros do nada. Ninguém acorda escravizado no pecado do nada. Sempre teve um começo. Israel simplesmente não amanheceu cercado. Foi uma sucessão de erro, foi uma sucessão de pecado. Foi uma sucessão de se afastar do caminho do Senhor, de decidir-se a não dar ouvido à palavra de Deus. E muitas vezes, apesar de nós estarmos aqui, quinta, domingo, na escola dominical, algumas coisas vão entrando sorrateiramente em nossas vidas, porque o diabo, ele não deixou de ser diabo, ele é malandro, ele sabe que muitas vezes no ponto forte ele não consegue, ele vai trabalhando, ele vai estudando você, ele vai me estudando, até para poder lançar sementes do mal em nossas vidas e nós nos sentirmos aprisionados. Foi assim com Israel. E nós temos que, hoje, olhar para esses textos do passado, que tudo que Deus deixou na Bíblia é para que nós possamos aprender com o erro dos outros e não cometemos os mesmos erros de outrora. O que tem afligido a sua alma? O que tem afligido a minha alma nesses dias? Porque Satanás sabe que através das pequenas coisas, através das raposinhas, como diz lá em Cantares, apanhai-me as raposinhas que estão comendo as flores em flor. Quer dizer, são pequenas coisas, pequenos deslizes, pequenas coisas que vai entrando em nossas vidas. E isso é preocupante, porque a melhor coisa para Satanás nesse século é ver um crente cercado, um crente acuado, um crente estagnado, desabilitado para o reino. E o que pode nos desabilitar? O que pode nos tirarmos do eixo? São tantas coisas.
Quem sabe nessa noite você se encontra no cerco da falta de perdão. Alguém te magoou, alguém lançou uma palavra errada no seu coração, alguém trouxe algo triste para você e aquilo te machucou, você não perdoou. A Bíblia diz para não deixar passar o sol, não pôr o sol, e você deixou, e hoje você ora, você busca, mas aquela semente está germinada, está crescendo, e você não consegue perdoar, você não consegue trazer alegria no teu coração, porque a falta de perdão, ela traz tristeza, e Mateus diz que é como verdugo na alma, nos chicoteando, trazendo tristeza, trazendo amargura, por mais que por fora você esteja sorrindo, você esteja se alegrando, aí no teu coração, no fundo do teu coração, se falta perdão, você está cercado. Se falta perdão, você está aprisionado. Se falta perdão, você não consegue crescer no reino. Você não tem uma palavra profética. Você não consegue fazer nada. E hoje é noite de você olhar para o céu e dizer: Senhor, sozinho eu não consigo perdoar. Sozinho eu não consigo me libertar. Há um Deus em Israel que ainda liberta pessoas nos dias de hoje. Qual é o cerco? Talvez um pecado, um deslize. Você fez algo que não deveria ter feito. E de repente, ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Mas lá na sua alma, você sabe que você está em cerco. Porque você não consegue se perdoar. Toda vez que você lembra, toda vez que você olha, toda vez que isso vem à tua mente, você não consegue. Está aí gritando dentro da sua alma. Está aí latejando nos seus pensamentos. Por mais que você diz que já passou, não houve um perdão de você para com você mesmo. Porque não adianta termos um banquete, não adianta nós termos o sangue de Jesus, se nós não tomarmos posse dele. E muitas vezes, tu deixa o acusador falar no teu coração que você não vai mais ter jeito, que não tem jeito para a sua situação, que não tem jeito para a tua vida, que teu pecado foi muito grande. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é mentira do acusador, porque o sangue de Jesus continua nos purificando de todo pecado, e o maior pecado que nós podemos cometer hoje é não aceitar esse perdão, é não aceitar essa verdade. A verdade é que por mais que seja escuro os nossos pecados, por mais que seu erro foi feio, existe perdão de Deus para você nessa noite. Existe um Deus que continua perdoando os pecados. Existe um Deus que não desistiu de você, assim como Ele também não desistiu desse povo. Talvez o cerco da sua alma seja relacionamento familiar. Você não consegue se relacionar com seus parentes. Embora a família for o projeto de Deus, após a queda do homem, o que nós temos visto? Tristeza, morte, dissimulação. Essa semana acho que foi tu, não foi, Fernando, que me mandou a morte de um marido que matou a mulher, não foi isso? Foi você, não? Sei que alguém me mandou, aqui no Morumbi. O homem se sentiu acuado, não sei qual foi o motivo, eu sei que ele esfaqueou a mulher e depois se suicidou. E vocês pensam que isso só acontece lá fora com o ímpio? Não. Muitas vezes nós temos que ter esse cuidado. Nós, como igreja, só seremos igreja se nós conseguirmos botar em prática tudo o que Jesus falou e tudo o que a Bíblia ensina. É um manual de práticas e verdades. Por isso, hoje, no nosso século, temos tantas coisas, tantos escândalos, tantas coisas que acontecem. Lógico, a Bíblia já previa tudo isso, mas o importante é que nós devemos olhar para essas coisas e dizer: Senhor, me livra, eu não quero isso para minha alma, eu não quero isso para minha vida.
Eu não quero isso para estar contigo, eu quero estar 100%. Eu quero ser todo seu. E essa história aqui, ela não acaba aqui. O rei, pecado era dele. Ele que fez o povo pecar. Mas ele se vira, porque se você olhar nas entrelinhas, o profeta, o homem de Deus, ele não quis saber. Já que você quer viver sem Deus, você vai viver sem Deus. Tem horas que a gente, sabe, cansa. Tu fala com a pessoa, ensina, e você percebe que ela não quer nada com Deus. Então, eu vou procurar quem está precisando realmente de Deus. Não vou gastar tempo com quem não quer nada. E foi isso que o profeta Eliseu fez. Ah, é, Jorão, tu quer viver nos teus pecados? Pode viver, fica à vontade. E é isso que o texto está dizendo. Só que na hora que apertou as coisas, na hora que estava tudo sem saída, ainda que com raiva, ainda que de um jeito ou de outro, a quem que Jorão foi procurar? Ele foi procurar o homem de Deus. Ele foi procurar aquele que podia falar alguma coisa da parte do Senhor. Será que nós hoje, quando o cerco apertar na vida das pessoas, eu e você temos uma palavra profética para as pessoas? Será que eu e você, se alguém hoje chegar precisando, você vai ter uma palavra profética para dar? Porque Eliseu era um homem de Deus, assim como eu e você somos. Não diferencia de nada. Eliseu era homem sujeito às mesmas coisas que nós. O que está faltando hoje é isso, uma palavra profética. Não alguém que coloque a lenha na fogueira. Eu já vejo, às vezes, aí as pessoas comentando comigo. Poxa, eu fui falar com o irmão sobre o meu casamento, ele disse para me separar mesmo. Como assim? Fui falar uma situação no meu serviço, ele disse para me botar na justiça mesmo, para me poder quebrar o pau. Que profeta é esse? Que homem de Deus é esse? Só que o rei procura esse homem de Deus. E esse homem de Deus tem uma palavra de salvação imediata. Olha que coisa maravilhosa. O cerco, a fome, ele manda dizer para o rei que no dia seguinte aí iria acontecer a vitória. E olha como a seriedade do homem de Deus dessa época. O servo do rei duvidou da palavra dele. O servo do rei duvidou, ele foi taxativo. Olha, tu vai ver com teus olhos, mas tu não comerás disso. Tu não comerás disso. E a história vai desenrolando. Vamos ler aqui mais um pouquinho. Como Deus faz. 7:3 diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matares, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir ao arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam.
Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram bois e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfameados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram ao mensageiro e anunciaram ao rei. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Deus poderia usar os príncipes, Deus poderia usar qualquer um, mas nessa situação, Deus escolheu usar quatro leprosos. Alguém que vivia à margem da sociedade. Alguém que não poderia nem entrar na cidade. Vivia longe. Vivia a lei de Moisés, mandava que eles vivessem fora da cidade. E é esse, num tempo de crise, que Deus usa para salvar. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que quando Deus quer usar, não interessa. Ainda que você se ache um leproso, ainda que você não creia no amor de Deus por você, mesmo assim, Ele quer te usar. Não importa, porque mesmo que um dia você tenha sido leproso, mesmo que um dia tuas chagas estavam expostas, mas quando você veio, aceitou Jesus, o bálsamo de Gileade caiu sobre a sua vida, e hoje, ainda que você se veja como leproso, Deus olha para você e te vê são, te vê perfeito, porque Ele não olha simplesmente para você, mas Ele olha para o sangue que você foi comprado, pelo sangue que te comprou, e isso te torna são, isso te torna bem diante dEle. Olha que coisa maravilhosa. Esses leprosos poderiam estar em qualquer lugar, mas a voz de Deus, eles ouviram o chamado de Deus, eles tiveram a intuição, o despertamento de ir lá ver. E é isso que Deus precisa, que nós, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas falhas, nós nos coloquemos na brecha, nós tomemos posição e dizemos: vamos fazer, vamos acontecer. Esse não vai ser um ano medíocre como o ano passado, esse não vai ser um ano qualquer, esse vai ser o ano que, apesar de todas as minhas deficiências, eu vou vencer, eu vou fazer história em São José, eu vou me levantar como profeta, eu vou mudar vidas, porque o sangue de Jesus me colocou de pé para isso, e o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para curar os cativos, para libertar os oprimidos, para mudar histórias e vidas. É isso que esses leprosos fizeram. Uma cidade totalmente destruída, uma cidade totalmente acabada, uma cidade totalmente arruinada, mas eles se levantaram, eles não ficaram acomodados, eles tinham todos os motivos para não ir na cidade. Para que eu vou lá?
Lá não tem, eles nem deixam eu entrar lá. Eu não sou benquisto. Mas eles passaram por cima de tudo, porque eles viram que eles estavam diante de uma oportunidade de mudar a história de uma cidade. Eles não olharam para as suas debilidades. Para de olhar para as suas dificuldades. Para de olhar para as suas debilidades. Para de olhar para aquilo que você não consegue. Foca naquilo que você consegue. Foca naquilo que você é bom. Foca naquilo que você sabe fazer. Como o pastor pregou aqui no domingo. Foca naquilo que você sabe que Deus vai prosperar o seu caminho. E lá no finalzinho, o profeta Eliseu, que coisa linda. Como nós sentimos falta hoje de homens e mulheres de Deus que falem da parte do Senhor. Que isso, irmão? Não estou dizendo isso. Nós somos de uma geração em que profecia se cumpria, não profetada. Quando um homem ou uma mulher de Deus chegava assim, diz o Senhor, podia estar certo que aconteceria. Mas, infelizmente, dos tempos para cá, as pessoas começaram a brincar com o nome de Deus. E isso não tira o brilho do Espírito Santo de Deus. Porque, como no Velho Testamento, o falso profeta era apedrejado, hoje não mudou nada, ele só não é apedrejado. Mas mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que se encontrar com o Todo-Poderoso e vai pagar pelas suas mentiras. O homem de Deus falou, vai se cumprir. A mulher de Deus falou, vai se cumprir. Porque ele não fala da própria palavra dele, mas ele fala aquilo que Deus manda. E, em especial, esse profeta aqui é um profeta que eu amo muito, que eu gosto muito. Na história aqui, antes, quando uma mulher perde o filho e vai atrás dele, ele era o profeta de Israel, um homem super respeitado. Ele fala para a mulher, olha, eu vejo agonia no seu coração, mas o Senhor não me mostrou. Olha que coisa linda. O Senhor não me mostrou o que aconteceu contigo. Olha que bonito. Você hoje, o cara quer dar cambalhota, sapatinho de fogo, adivinhar o que você está passando. Não. Mesmo ele sendo um profeta de Israel, existia limitações, existia lugares que não podem serem ultrapassados, como hoje. Deus te usou hoje, não é por isso que Deus vai te usar todos os dias. Deus eventualmente pode usar qualquer um de nós, mas disso não faz uma sequência que todo dia a gente tem que profetizar, todo dia tem que dizer algo para a vida das pessoas. Não, a vontade vem do alto e isso tem que ser respeitado. A vontade vem de Deus, isso tem que ser respeitado. É Ele que usa como quer, quando quer e na hora que quer. Não depende nem de mim, nem de você. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendiam 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cefada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei dissera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e 1 flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Olha que coisa linda. Agora, o que nós precisamos aprender dessa história é simplesmente uma coisa. O espírito de Ben-Hadad está vivo. O espírito de Ben-Hadad continua querendo armar cercos, porque não estou falando do homem, mas estou falando do inimigo. O mesmo inimigo que agia sobre a vida de Ben-Hadad
é o mesmo inimigo que opera hoje. Então nós temos que ter cuidado, temos que investir na nossa vida espiritual. Tudo na vida precisa de investimento, tudo na vida precisa de manutenção, tudo na vida precisa de cuidado. Se você não cuidar da sua vida espiritual, com certeza você irá cair em cercos. Com certeza será difícil de sair desses cercos, porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos alertando, nos orientando. Hoje nós temos a palavra escrita para nos alimentarmos, para fazer a manutenção diária da nossa vida espiritual. E isso é importante. Não despreze essa palavra, não despreze a palavra de Deus. Tenha a sua vida com a manutenção em dia, todos os dias, né? Se você não pagar a conta de luz, o que acontece? Corta-se. Se não pagar a água, corta-se. E é a mesma coisa. Nós precisamos entender que esse espírito de bem-andade, ele está vivo no nosso século. E nós precisamos entender isso a cada momento da nossa vida. Todos os dias, são duas propostas que nos aparecem. Uma proposta dos céus e outra proposta do inferno. A decisão de se enveredar pela proposta do céu cabe a nós. Todos os dias eu preciso orar, todos os dias eu preciso ler a Bíblia, todos os dias eu preciso guardar a minha língua, eu preciso guardar a minha vista, eu preciso guardar o meu ouvido, porque senão daqui a pouco eu estou distante do meu objetivo. Daqui a pouco eu não consigo mais. Aí começa... Sabe quando você percebe que você está distante de Deus? Quando tudo está errado na igreja. Quando tu vê um crente falando, o pastor prega ruim, isso assim está ruim, aquela porta está ruim, o chão está ruim, isso está ruim, isso está ruim, isso está ruim. É porque ele está distante de Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós vemos problemas em tudo, porque aquele que está em Deus de verdade, ele entra pelas essas portas saltitando e dizendo: glória a Deus, hoje eu tenho o privilégio de louvar o Senhor, porque em muitos países nessa hora, as pessoas não podem fazer o que eu posso aqui no Brasil, te louvar, Senhor, te adorar, estar na tua casa te louvando, e as coisas que acontecem que eu não entendo, não me interessa, porque o dono da casa não perdeu o controle de nada, ele continua sendo Deus nesta casa. Então tudo que você não gostar, diga para ele, converse com ele, porque ele na hora certa, ele faz tudo ser diferente. Ou abre teus olhos e mostra que é você que está com a visão deficiente. Vamos colocar de pé.